é um país aqui rico para praticamente qualquer plantio. Falar que se passa fome no Brasil é uma grande mentira. Passa-se mal. Não come bem. Aí eu concordo. Agora, passar fome não. Você não vê gente mesmo pobre pelas ruas com físico esquelético como a gente vê em alguns outros países aí pelo mundo. Dizem que toda palavra, para acertar o alvo, deveria vir do silêncio. Deveria vir de um estado de quietude mental. E é desse silêncio que tem essas imagens de fundo, mostrando um país que passa fome, sim, porque se mais da metade do país passa fome, podemos dizer que somos um país que passa fome. Quase 20 milhões de pessoas passam uma fome desesperadora. E 116 milhões de pessoas não sabem o que terão para comer no dia seguinte. Nunca, durante os últimos 20 anos, vivemos esse tipo de situação. Infelizmente, este é o mesmo país que é um dos maiores produtores de proteína animal, de proteína vegetal, o maior produtor de soja do mundo, um dos países que mais tem terras agriculturáveis, um dos países do mundo que mais foi abençoado por riquezas naturais e potencial de alimentar e dignificar seu povo. Mas algo acontece nesse país que teria tudo para ser um jardim do Éden, para ter se transformado num verdadeiro inferno. E alguns poderiam imediatamente apontar o dedo para o atual CEO do inferno, Jair Bolsonaro. Mas nem Bolsonaro, com toda a sua perversidade, sua sociopatia, sua maldade, conseguiria tanto. E é aí que a outra imagem, aquela que nos mostra que durante esse caos que vivemos, onde só ontem mais de 4.000 pessoas nos deixaram, no país onde mais morrem homens, mulheres, crianças, idosos, por causa de um desgoverno que não consegue minimamente controlar uma pandemia que atingiu o mundo todo, que hoje consegue controlá-la. Não, esse inferno não é só culpa de Bolsonaro. Bolsonaro talvez seja muito mais um sintoma do inferno do que a causa do inferno. A causa é o que traz a outra notícia. Neste caos, 11 novos bilionários no Brasil. Um grupo de bilionários que junto possui mais de 1,2 trilhão. O maior percentual do PIB que este grupo já acumulou em toda a sua história, agora, no auge da pandemia.
Estamos literalmente sendo saqueados, roubados, pilhados por um grupo de pessoas medíocres. Um país que se orgulha de ter como as pessoas mais ricas fabricantes de cerveja e donos de banco, uns que nada produzem e os outros que vivem do vício das pessoas. Esse país pode ter algum outro tipo de denominação que não seja um inferno? Não um inferno por natureza, não um inferno por vocação, mas um inferno conjuntural. Um inferno criado, um inferno mantido, um inferno patrocinado. Os números são assustadores. Só 2 dos 11 novos bilionários, 2, o primeiro e o segundo novos bilionários da lista, 2, têm juntos em torno de 65 bilhões de reais. O auxílio emergencial que está sendo oferecido para 45 milhões de pessoas durante 4 meses para poderem sobreviver é de 44 bilhões de reais. 45 milhões de pessoas têm que conseguir viver durante 4 meses com 1/3 a menos de dinheiro do que 2 pessoas têm. Adivinha o que as 2 são? Banqueiras. O que elas produziram? Nada. Saqueadores. Me perdoem a força, mas no Brasil, banqueiros são saqueadores. Nada produzem, freiam o crescimento, enganam as pessoas. Não são nem agiotas legalizados. São assassinos legalizados. Porque um país que tem mais de 115 milhões de pessoas passando fome tem que ter alguém respondendo por toda essa matança. E se enganam aqueles que imaginam que todo esse caos vem da corrupção dos políticos. É claro que temos políticos corruptos, é claro que isso tem que ser combatido, mas quem não consegue ver essas 2 notícias que aparecem no mesmo dia, a de que no meio desse caos 11 novos bilionários surgem nesse país que já tem dezenas de bilionários e um recorde de pessoas, mais da metade do país passam fome, e associar como causa e efeito essas 2 notícias, jamais entenderá como sairemos dessa onde nos metemos. Não existe solução para o Brasil que não envolva abrir o cofre desses bandidos de vidas, desses assassinos de futuros, desses saqueadores do trabalho alheio, e que faça esse país ir para frente. Não existe a solução vendida pelos liberaloides de plantão, me perdoem a força da expressão, que promete que todos devem ter mais. Você não precisa tirar de ninguém para que os outros possam ter uma vida melhor. Deixe os bilionários aí. Deixe que eles ganhem mais dinheiro. Que bom termos vários bilionários. Quanta mentira, quanta desonestidade intelectual. Que crime falar isso. Enquanto não encararmos de frente que temos de mexer nessa lógica, temos de mexer nessas fortunas, temos de mexer nesses cofres herméticos e temos de mexer no poder desta narrativa que é combinada pela grande mídia, é combinada
pelos grandes empresários, é combinada pelos economistas vendidos para os bancos, para as associações, para as federações de bancos. Enquanto não encararmos este verdadeiro problema e percebermos que as duas notícias são causa e consequência de vivermos no inferno, não sairemos do inferno. Só trocaremos o capeta. Bom dia para todos vocês. Um dia muito triste. Um dia com mais de 4.000 mortos no nosso país. Aqui ainda estamos bloqueados por veicular conteúdo perigoso. Ainda estamos lutando para poder participar de uma discussão tão importante, porque fomos cerceados do nosso direito de opinar num canal com quase 500 mil de pessoas e um dos mais assistidos no país todos os dias. Mas temos a parceria de muitas pessoas que mostram a força dessa resistência.